Olá, olá, olá! Sejam todas bem-vindas ao nosso Momento Amigurumi 10X. Hoje temos um sol para cada aqui nas montanhas de Minas Gerais, calorão do caramba, mas estamos aqui firme e forte. Bem-vindas todas ao nosso Momento Amigurumi 10X. O que é o Momento Amigurumi 10X? É um bate-papo sobre tudo o que pode te ajudar a fazer e vender bonecas personalizadas em amigurumi. Eu sou Patrícia Fatureto, sou artesã e sou mentora de artesãs, criadora do Método Amigurumi 10X, e eu tô aqui hoje ao vivo com vocês para a gente conversar sobre como prevenir lesões e lucrar muito mais com os seus amigurumis. Boa tarde, galera que tá chegando, Marta, Lídia, Nosso Crochê, Sandra, Bruna, boa tarde, sejam todas muito bem-vindas. Gente, já aconteceu de você ter lá um monte de encomenda e aí no meio da correria dessa produção você começar a sentir aqui, ó, uma dorzinha aqui nas costas, na nuca, uma dorzinha na lombar, uma dorzinha na mão, no punho, no antebraço? Já aconteceu? No meio dessa correria de produção, principalmente agora final de ano é uma época maravilhosa pra gente vender os nossos amigurumis, né? Aparece aquele monte de encomenda e aí começam a surgir as dorezinhas também, tá? Se isso já aconteceu com você, se isso é comum de acontecer com você, fica comigo nessa aula porque essa aula vai ser extremamente útil para você. E se não aconteceu com você, nunca aconteceu, não, nunca senti dor, nunca senti nada, tô ótima, tô bem, fica também. Por quê? Porque o que eu vou falar para você aqui vai servir como preventivo para que você não passe mesmo esse perrengue, para que você não sinta mesmo nenhum tipo de dor por causa da produção dos seus amigurumis, principalmente naquelas épocas mais corridas, né, com mais encomendas. Antes da gente começar, gente, já senta o dedão no coração pra gente não perder o costume, já curte a live, compartilha, se quiser compartilhar com aquela sua amiga, tá lembrando de uma amiga aqui, fala, nossa, aquela minha amiga vira e mexe, ela está com uma dorzinha nas costas ali, ela tá com uma dorzinha na mão por causa de fazer crochê, por causa de fazer amigurumi. Clica nesse aviãozinho que tá aí embaixo, vai aparecer a sua lista de contatos ali. Você manda para sua amiga para ela vir bater esse papo com a gente aqui também. E se você quiser ser avisada sobre todo e qualquer conteúdo que eu postar para você aqui no meu Instagram, vai depois lá no meu perfil, do lado do meu nome vai ter um sininho, clica no sininho e ativa todas as notificações. Deixa eu falar boa tarde para vocês. Rosângela, boa tarde. Rosa, boa tarde. Selma, boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Dominique, bem-vinda. Seja bem-vinda. Jeanette, Eugênia, Veluron, Águia, não sei lá, Consuelo, seja bem-vinda, Suzy, seja bem-vinda, Sandra, Mônica, sejam todas muito bem-vindas, vai ser um bate-papo bem bacana. É Dominique mesmo? Oi, Olineia, boa tarde, seja bem-vinda. Falei certinho? Kika, boa tarde, seja bem-vinda. Hoje o papo é bom. Hoje a gente vai falar sobre prevenção de lesões. É o que? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Gente, bora lá então, sem muitas delongas, vamos lá para o nosso papo. Então, para começo de conversa, porque daí o que acontece, gente? Vou contar uma história para vocês. Hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, o que acontece? Você tem aqui as redes sociais. A Janete falou que é chilena, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Voguega, boa tarde, seja bem-vinda. Dominique, adivinhei, não acertei, né, como é que fala? Seja bem-vinda. Gente, é o seguinte, o que acontece hoje nas redes sociais? As redes sociais é assim, a gente vem aqui trazer conteúdo para vocês, a gente que é criador de conteúdo, a gente que é professor, né, que ensina alguma técnica, ensina alguma coisa para vocês, a gente traz para vocês os conteúdos, preferencialmente aqueles conteúdos que a gente conhece, aqueles conteúdos que a gente domina, aqueles conteúdos que em algum momento da nossa vida ali, a gente fizeram parte da nossa vida e a gente conseguiu resolver esse ou aquele problema. Então a gente traz para vocês aqui no nosso bate-papo, nos nossos outros conteúdos do perfil, como que a gente fez, né? Quais foram as nossas estratégias, como que a gente fez para resolver aquilo ali e tal. E aí o que acontece? Tem muita gente, os famosos haters, né? Haters são aquelas pessoas assim
que elas vêm no perfil da gente assim, só para poder fazer comentário negativo, só para comentar alguma coisa ruim, comentar alguma coisa negativa, para poder te colocar para baixo, né? Às vezes não é nem intenção de te colocar para baixo, é da pessoa mesmo, o perfil dela, a personalidade dela, é ter esse tipo de comportamento. Então, para ela é natural, é normal, ela não tá fazendo nada demais. Mas ela vem no perfil da gente para poder gerar uma tretinha ali. E aí o que acontece? Eu tô trazendo esse tema para vocês hoje, que é o tema de prevenção de lesões para quem faz crochê, para quem faz amigurumi. Oi, Gal, boa tarde, saudade, Gal. Que dia que você vai voltar a fazer? A Gal, minha aluna do presencial. Volta a fazer a aula com a gente, Gal? Estamos sentindo sua falta. E aí, o que acontece? Estou trazendo esse tema para vocês. Então, assim, antes que alguém venha no perfil, seja depois no gravado, ou seja agora, durante essa aula que a gente vai fazer aqui agora, e fale assim, mas o que você está falando? Você não pode estar falando disso, porque isso daí, para falar, precisa ser médico, precisa ser ortopedista, precisa ser fisioterapeuta, precisa ser fisiatra, sei lá o quê. Então, assim, antes que alguém venha falar esse tipo de coisa, para quem chegou recentemente e não me conhece ainda, para começo de conversa, eu tenho muita autoridade para falar com você sobre esse assunto. Por quê? Porque eu sou formada em fisioterapia. Então, larguei a fisioterapia pelo artesanato, que é a minha paixão, pelo crochê, que é a minha paixão. Só que eu sou formada em fisioterapia e eu tenho pós-graduação, eu tenho especialização na área de ortopedia. E eu trabalhei 10 anos em clínica de ortopedia, lidando com esses assuntos, com esses temas todo santo dia. Não só lidando na prática de ter que ajudar as pessoas ali a tratar essas lesões, esses problemas, mas na parte também de estudo, né? Porque a gente tem que estar estudando constantemente ali para saber quais são as melhores soluções, quais são as melhores saídas ali, né? Para quem está vivendo esse tipo de problema, quem já está com alguma dor, alguma patologia instalada ali, e também para prevenir, né? As pessoas que não querem ter esse tipo de problema. Então, sou fisioterapeuta, tá, gente? Não tô falando da boca para fora, não é achismo, tá? O que eu vou falar para vocês aqui é o que realmente vai te ajudar. Não tem achismo, não tem simpatia, né? Da vovó, não tem nada disso. O que eu tô falando com vocês aqui tem embasamento científico, é resultado de experiência de prática clínica de mais de 10 anos, fora os 4 anos de faculdade, fora mais 2 anos de especialização. Então, assim, foi muito tempo na lida com esse tipo de tema, tá? Então, assim, por que eu tô trazendo isso para vocês aqui? Porque, há um tempo atrás, algumas alunas começaram a me pedir: Paty, fala pra gente lá alguma coisa a respeito de como que a gente faz para prevenir, como que a gente faz para tratar lesões decorrentes ali do crochê, às vezes da postura, às vezes do excesso de trabalho. Então, para atender essa demanda, essas alunas que vinham pedindo já há um tempo, eu tô trazendo essa temática para vocês, e porque é muito importante vocês saberem disso. E lá no título, lá no começo eu falei assim, como prevenir lesões e aumentar a sua lucratividade. Por que uma coisa está intimamente relacionada à outra? Porque se você consegue prevenir lesões, você não vai ter lesões no seu dia a dia, não vai sentir dor no seu dia a dia enquanto artesã, enquanto amigurumeira, obviamente você melhora a sua produtividade. Você não vai ter que ficar ali alguns dias sem trabalhar, sem fazer o seu crochê, sem fazer o seu amigurumi, porque você tá com uma tendinite, porque você tá com uma bursite, porque você tá com uma dor na coluna. Você não vai precisar parar, desde que você entenda direitinho como prevenir, como fazer para prevenir e pôr em prática, né, gente? Não é só teoria, sempre é a teoria aliada à prática. Então você precisa ter a prática, você precisa efetivamente seguir esses conselhos que eu vou te dar aqui, para que você tenha uma vida mais saudável e para que você tenha mais longevidade no seu trabalho, na sua produção, tá bom? Então, bora lá. Boa tarde, Selma, Adriana, Dulcilene e Ângela, sejam todas muito bem-vindas. Vamos lá, vamos começar dando um contexto para vocês aqui, explicando como que funciona o treino da nossa musculatura. Então, nós temos os nossos músculos, né, no nosso corpo, temos o esqueleto, que são os nossos ossos. Por cima desse esqueleto, nós temos os nossos músculos. Por cima do músculo, cobrindo, a gente tem a nossa pele. Então, basicamente, tá?
basicamente para efeitos didáticos. E aí o que acontece? Sem os nossos músculos, sem a nossa atividade muscular, é impossível que exista movimento, a gente não consegue movimentar. São os músculos que contraem e relaxam para poder provocar os nossos movimentos, né? E aí o que acontece? Para a gente treinar a nossa musculatura, para a gente deixar a nossa musculatura mais forte, para a gente deixar a nossa musculatura mais resistente, a gente tem que oferecer para esses músculos um esforço que seja gradual, sistematizado e constante. O que significa isso? Gradual, então ele vai obedecer a níveis de intensidade. Ele começa num grau mais baixo de intensidade, de peso, e aos pouquinhos vai aumentando. Você vai aumentando o peso, vai aumentando a intensidade do exercício que você está fazendo para aquele músculo. Então, quando você vai para uma academia, você não vai começar naquela academia já levantando 100, 150 quilos num exercício de bíceps, num exercício de perna. Você não vai. Você vai começar com um pouquinho. Você começa com meio quilo, com 1 quilo, que você aguenta ali no começo. E aos pouquinhos você vai subindo esse peso de forma sistematizada. O que é sistematizada? Obedecendo a um método, obedecendo a um sistema de treinamento. Cada academia, cada personal, cada fisioterapeuta tem o seu método, tem o seu sistema, mas eles seguem mais ou menos a mesma lógica, porque tudo é fisiologia, né? O corpo da gente ele vai responder da mesma forma, tá? Então, assim, você vai entrar, vai começar a treinar a sua musculatura gradualmente, aumentando aos pouquinhos ali a intensidade e o esforço que você está dando para esse músculo, de uma forma sistematizada, seguindo um roteiro, seguindo um sistema organizado ali e, mais importante, constante. Então, se você quer ter resultado no treinamento dos seus músculos, você precisa ter constância. Não adianta você ir na academia uma vez por semana, não adianta você ir na academia uma semana e faltar 3, porque você não vai ter resultado. Você tem que ser constante, você tem que ter ali aquela periodicidade que esse sistema, que esse método de treinamento coloca para você, e você tem que responder, você tem que respeitar essa periodicidade, tem que ter essa constância, essa consistência, para que os esforços ali comecem a trazer resultados. E aí o que acontece? Parece que não tem nada a ver com o nosso assunto, tá, gente? Mas vai seguindo a linha de raciocínio aqui que já vocês vão entender como que funciona. Sempre que você coloca um esforço diferente para o seu músculo, sempre que você solicita o seu músculo de uma forma diferente daquela que ele está acostumado no dia a dia, você vai provocar nesses músculos microlesões. Essas microlesões não são lesões do mal, tá? Elas são lesões do bem, elas são de propósito. Você está colocando aquele pezinho a mais ali no seu músculo, você está colocando aquele esforço a mais no seu músculo, exatamente para que essas microlesões aconteçam. Por que você quer que essas microlesões aconteçam? Muita atenção, muito grifo aqui, negrito, sublinhado itálico, marca ali de caneta amarela, no micro, tá? Microlesões. Por que você quer que isso aconteça? Por que você quer fazer isso de propósito? Porque o seu cérebro, ele tem que entender que o seu músculo não está dando conta daquele esforço. Então, você está acostumada, por exemplo, a levantar todos os dias uma caneta. Esse aqui é o seu esforço. De repente, você quer começar a treinar a musculatura do seu braço. O que você vai fazer? Em vez de levantar a caneta, você vai começar a levantar a caneta com o óculos. Aí você vai levantar a caneta, o óculos e o copo. Então, você vai aumentando um pouquinho a cada dia essa solicitação para o seu cérebro entender que o seu braço ele não consegue levantar muita coisa além de uma caneta. Aí, o que ele vai fazer? Automaticamente, ele vai recrutar mais fibras musculares. É por isso que o músculo cresce, é por isso que o músculo define, é por isso que a gente fica mais forte. O seu cérebro vai mandar o seu corpo, fala assim, o corpo da Ana, o negócio é o seguinte, antes a Ana estava dando conta, agora está acontecendo uma coisa diferente na vida dela ali, e está difícil para ela.
levantar esse peso, fazer esse esforço. Então, manda mais fibra. Caramba, engasguei. Manda mais fibra muscular. Vamos criar mais fibra muscular ali naquele músculo para que isso fique mais fácil para ela no dia a dia. Vocês estão entendendo como é que funciona? Por que a microlesão ela é proposital? Então, no treinamento muscular, é um eterno morde e assopra. Então, você vai lá, você morde, você faz aquele esforço ali além do que o seu corpo consegue suportar, gradual, lembrando que é sempre aos pouquinhos. E depois você assopra. O que é esse assopra? Esse assopra são os intervalos. Então, quem faz academia aqui sabe como é que funciona. Você vai na academia hoje, você treina perna, amanhã você treina braço. Por quê? Porque sua perna precisa descansar. É nesse momento de descanso que essas novas fibras musculares ali que o seu cérebro recrutou, elas vão sendo formadas, tá? Então, é um morde e assopra. Você vai lá e dá uma forcinha nele ali, no dia seguinte você descansa ele. Quem faz academia, quem já fez academia, gente, sabe muito bem como é que é. Os primeiros dias ali parece que passou um trator em cima de você. Mas é só você fazer o repouso direitinho, bonitinho ali, que tudo volta ao normal, tudo fica belezinha, tá? Oi, Ivone, seja bem-vinda. Beleza, gente? Entenderam essa lógica, esse raciocínio de como se formam as nossas fibras musculares, de como que o nosso músculo ele é treinado? Tá? Não é que você tem um músculo X e vai fazendo exercício e esse músculo cresce. Ele cresce, ele aumenta porque aumenta a quantidade de fibras. Vão mais fibras para lá, então forma-se uma nova musculatura, mais forte e mais resistente, dependendo da solicitação que você está fazendo para ela. Tá? Então, basicamente é isso, tá? Bem para efeitos didáticos, tá bom? Entendido? Para que a gente tenha esse treinamento muscular de forma eficiente, mais rápido e mais duradouro e mais saudável, o que a gente precisa aliar a essa atividade? A gente precisa aliar uma alimentação e um sono adequados. Então a gente precisa comer direitinho, comer saudável e dormir direito, dormir pelo menos às 7, 8 horas que a gente precisa todas as noites, que é para o nosso corpo recompor. É o que eu falei para vocês, você vai lá, você faz a atividade, você precisa do descanso. E esse descanso, ele precisa ser um descanso saudável, não é simplesmente não mexer aquela musculatura. É no período da noite, no período da madrugada, que o nosso corpo, ele sintetiza, ou seja, ele produz um hormônio que a gente chama de hormônio do crescimento, que é o GH, que tem muita gente que faz atividade física que usa GH sintético e o nosso corpo produz sozinho. Se você tem um sono bacaninha, você dorme legal, você consegue descansar bem e se você come, se você se alimenta de forma saudável, você está contribuindo para uma formação saudável mais rápida e mais eficiente dessa musculatura que você quer formar, tá? E também a questão da hidratação. Gente, o nosso corpo, ele é 70% composto por água. Nós somos um balão de água ambulante. Nós somos 70% água. 70% é muita coisa. Então a gente precisa o dia inteiro repor essa água, porque a gente perde essa água no suor, a gente perde no xixi, a gente perde quando vai fazer as chochas da gente lá, sai líquido também. A gente perde água o tempo inteirinho. Então a gente precisa repor essa água, a gente precisa tomar ali de 2 a 3 litros de água por dia para poder hidratar o nosso organismo e para que essas musculaturas, esses músculos também, eles se formem de uma forma mais saudável, eles precisam do líquido ali da água, né? Beleza, parte médica, parte fisioterápica, parte aqui fisiológica explicada e contextualizada, eu acho que vocês entenderam direitinho o que eu quis dizer com esse contexto. Agora a gente vai pular de ponta aqui no nosso tema, que é o crochê, que é o amigurumi, né? Muito bem, entendido tudo isso, qual que é o grande erro, o maior erro, o erro colossal que faz com que você sinta dores, com que você tenha lesões, muitas vezes lesões crônicas, tendinites crônicas, bursites crônicas, problemas de coluna que às vezes precisa até de uma cirurgia. Por que que isso acontece com você?
Número 1, e a causa principal. A gente tem uma rotina regular. Todo santo dia você está ali acostumada a uma demanda de crochê, uma demanda de amigurumi. Então, no seu dia a dia, você já tem aquela regularidade. Então, você faz X bonecas por dia, X amigurumis por dia, ou X amigurumis a cada 3 dias, a cada uma semana. É a sua rotina. E ela é regular, ela é sempre do mesmo jeitinho. Ou seja, você está solicitando da sua mãozinha ali e da sua coluna e de todo o seu organismo sempre a mesma dose, sempre a mesma carga de atividade. É sempre igual. Aí o que acontece? Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia da Padroeira para quem faz religiosos, final de ano, Natal... aquelas épocas mais bombadas comercialmente, o que acontece? Você recebe lá o triplo, o quádruplo de encomendas que você está acostumada no seu dia a dia. Ou seja, você vem com uma rotina regular, solicitando da sua musculatura ali sempre a mesma carga, sempre o mesmo esforço. De repente, da noite para o dia, você tem que trabalhar o triplo. Tem que trabalhar o quádruplo, você tem que mexer a mãozinha ali, ó, mais rápido para conseguir atender a todas essas encomendas. Ou seja, aquilo que eu expliquei para vocês no começo, que eu falei que o treinamento da musculatura ele tem que ser gradual, sistematizado e constante. Isso não acontece no dia a dia de quem faz amigurumi, da maioria das pessoas. Por quê? O que acontece é o seguinte: você tá aqui, ó, com 1 quilo de peso, que é o que o seu corpo aguenta, de repente você vai para 20 quilos, para 15 quilos aqui, ó, da noite pro dia. Então você arrebenta com o seu corpo. Para falar literalmente aqui o que acontece. Você não vem numa gradatividade, você vai do 8 para o 80 muito rápido, de uma forma que faz muito mal. Então, em vez de você ter aquelas microlesões intencionais, microlesões propositais, para treinar a sua musculatura, para formar novas fibras musculares, você tem macrolesões, que a gente chama das lesões por esforço repetitivo. Então, você já entra numa questão de macro, porque você já arrebentou ali seu músculo de uma vez, tá? Não só músculo aqui, gente, eu usei o músculo aqui para explicar para vocês didaticamente como é que funciona, mas tem a questão de articulação, tendão, tudo isso envolvido também. Beleza? Então, este é o maior erro. E aí, somado a isso, a gente tem todo um conjunto da obra. Ou seja, você tá com um monte de encomenda, você fica ansiosa, você fica nervosa, você começa a se alimentar mal, começa a se alimentar muito mal, às vezes pulando refeições, às vezes comendo muito doce ali para controlar a ansiedade. Não bebe água, esquece que tem que beber água porque tá carregada de encomenda, tá cheia de coisa ali, então você esquece de tomar água, alimenta muito mal, dorme muito mal, porque você fica pensando naquilo o tempo inteiro, se você vai dar conta, se não vai dar conta. Meu Deus do céu, quanta encomenda, eu tenho que acordar mais cedo, então se eu costumo de acordar às 7 da manhã, você começa a acordar às 5 para dar conta e começa a dormir 3 horas da manhã, vira aquela loucura. Fora que quando você tá na doideira aqui trabalhando, você vai fazer isso sem pausa e sem alternância. Lembra que eu falei para vocês lá? Você vai treinar hoje o seu braço e amanhã o que acontece? Você vai para academia, o bracinho vai descansar, você vai treinar a perna. Só que no crochê, no amigurumi, são sempre os mesmos músculos. São sempre os mesmos músculos, então não tem como você alternar, a menos que você trabalhe dia sim, dia não, e não é essa a nossa realidade. Graças a Deus, a gente tem trabalho todos os dias, pelo menos quem trabalha de forma estratégica com o amigurumi. Então, você não consegue muito alternar, fazer essas alternâncias, dar esses momentos de descanso para a sua musculatura. Você só consegue isso na hora do seu sono, que não tá tão bom assim, por causa da sua sobrecarga de trabalho, tá? Então, é como se você levantasse 100 quilos ali de uma vez. Você chegou na academia ali, você tá acostumada com 1 quilo, 2 quilos e tal, de repente chegou num dia ali que você precisou levantar 100 de uma vez. Aí, o que acontece?
lasca com tudo, é onde a gente tem as macrolesões, as lesões por esforço repetitivo, é onde você torce a sua coluna, o mau jeito, né? Dá um mau jeito na coluna, é onde você desenvolve as tendinites, é onde você desenvolve bursite e várias outras ites articulares, né? Outra coisa que provoca também essas lesões são os equipamentos, as ferramentas ruins. O que eu quero dizer com isso? Se você chega numa academia, você começa a fazer atividade numa academia, essa academia é meia boca ali, bem mequetrefinha ali, não é atualizada, ela tem lá aqueles aparelhos antigos, que não estão calibrados, que estão muito ruins ali na hora que você senta para poder fazer atividade, ali você não consegue achar uma postura, você não consegue achar um jeito legal ali de poder trabalhar a sua musculatura ali, de você fazer o seu exercício. Então aqueles aparelhos muito meia boca, às vezes soltando peça, bambo, né, aquela coisa toda. Isso daí prejudica o seu treino. Por que prejudica o seu treino? Porque o seu músculo ele tinha que estar concentrado na solicitação, mas ele acaba se concentrando também na questão postural ali, de você conseguir se manter íntegro no aparelho, de você conseguir se manter a postura no aparelho. Então é muito complicado. Outra coisa também, os aparelhos de academia, quando tem aquela academia, não precisa ser muito sofisticada não, tá, gente? Uma academia melhorzinha. Os aparelhos, eles têm sistemas de amortecimento que te ajudam ali na hora que você vai fazer o seu exercício. Então, tudo isso ajuda. E com a gente é a mesma coisa. Então, se a gente tem equipamentos, ferramentas que oferecem esse amortecimento, que oferecem essa proteção na hora que a gente está trabalhando, a gente consegue prevenir muitas lesões. E muito importante também, que eu já falei para vocês, a questão da hidratação. Então a gente precisa sim tomar muita água todos os dias, porque o nosso corpo é feito de água, tá? Então, beleza. Todo mundo entendeu onde é que está o erro? Todo mundo conseguiu visualizar? Isso já aconteceu com você em algum momento da sua vida? Manda um joinha para mim nos comentários enquanto eu tomo minha aguinha. Captaram a mensagem? Hoje é bem técnico, assim, é bem fisiológico, mas eu preciso que vocês entendam como que as coisas funcionam, para que vocês não esqueçam nunca mais e para que vocês entendam a importância dessa prevenção. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente sabe que é importante, mas a gente não põe em prática, porque a gente não consegue entender essa importância. Nossa, não é nem engasgado, gente, tá coçando a garganta, tem alguma coisa me coçando. Beleza, então vamos lá, como que a gente vai resolver esse problema? Primeira coisa, a gente precisa distribuir o nosso trabalho. A gente não pode deixar, nosso crochê falou, estou com os 2 dedos de cada mão com gatilho, tá vendo só? Como que é? O que a gente precisa fazer? A gente precisa distribuir o trabalho. A gente tem que evitar o máximo de ter essa overdose de trabalho em determinados picos, em determinadas épocas do ano. O ideal é a gente distribuir. Como que a gente distribui? A gente distribui com metas diárias. Então, por exemplo, hoje eu vou sentar, a minha meta para hoje é fazer 2 pares de bracinho, 2 pares de perninha. Essa é a minha meta de hoje. Eu tenho que fazer, até daqui 15 dias, 10 bonecas. Então, eu pego 15 dias, 10 bonecas. O que eu preciso fazer? 10 bonecas são 10 pares de bracinho, 10 pares de perninha, são 10 corpinhos, 10 cabecinha, para a gente pensar a base. Eu tenho 15 dias disponíveis. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu coloco aqui 3 pares de perninha, 3 de bracinho. Amanhã eu completo aqui com mais 3 e vai distribuindo no decorrer do prazo que você tem. É o ideal. Por quê? Porque você vai sentar, você vai ter uma meta para você bater. E aí, a partir do momento que você tem essa meta para você bater, dependendo do que você colocou como meta, você vai entender que é possível dentro do tempo que você tem. Então, você não precisa dormir mal, você não precisa dormir tarde, acordar de madrugada.
Você não precisa comer mal, você vai ter o seu tempo de almoço, você coloca metas realistas ali para você produzir durante o dia, tá? Existe uma estratégia que é a estratégia que eu uso com as minhas alunas na oficina Bonecas Encantadoras, que é o seguinte, a estratégia do quase pronto. Que estratégia que é essa estratégia do quase pronto? Eu trabalho com a base única, então todas essas bonecas que você tá vendo aqui em cima, ó, todas elas são uma base única de boneca que eu deixo prontinha só para eu personalizar. Então, o que acontece? Quando você tem essa estratégia do quase pronto, aquelas entre safras que a gente fala, os períodos de vaca magra e as entre safras ali, ou seja, aquelas épocas em que você não tem tanta encomenda assim, que você não tem tanta demanda assim, o que você faz? Você tira alguns dias da semana ali para produzir as bases e deixa elas prontinhas, elas vão ficar prontinhas ali, ó. Você já coloca uma meta mensal, todo mês eu quero ter 5, 10 bases prontas. Na sua entre safra, no seu período de vacas magras, você já vai produzindo aquelas bases, vai deixando elas prontinhas ali. A Rosa perguntou o que é gatinho, não é gatinho, é gatilho, né? Dá tipo uns nódulozinhos no dedo, assim, a articulação ela fica meio enrijecida, Rosa. É uma patologia que surge também por esforço repetitivo e tem outros fatores também. Mas geralmente ficam os nódulozinhos, a articulação fica um pouco enrijecida e muitas vezes pode acontecer até de deformar as articulações do dedo, tá? Então essa estratégia do quase pronto, ela é massa. Por quê? Porque quando acontecer essa demanda maior de produção, quando acontecer esse aumento nos seus pedidos, as suas bases estão prontinhas. O que você vai fazer? Você vai só personalizar. Então você vai só personalizar cada base ali de acordo com os pedidos dos seus clientes. Então você tem bem menos esforço naquele pico de tempo. Você distribuiu esse esforço, você veio no dia a dia ali fazendo essas bases aos poucos. Lembra? Gradual, constante, sistematizado, seguindo um método, uma metodologia. Então você vem no dia a dia ali produzindo aos pouquinhos. Quando você tem essa demanda aumentada, você só vai personalizar, o que é muito mais tranquilo de você fazer, tá? Outra coisa que você vai fazer, você vai se habituar a fazer pausas regulares. Então, a cada 2 horas, por exemplo, você vai fazer uma pausa, tá? Mas eu fico ali tão concentrada no meu crochê, tão concentrada no meu amigurumi, que eu até esqueço. Eu não lembro, a hora passa, quando eu vejo já passou um tempão ali que eu tô ali sentada fazendo. Então, não consigo fazer pausa por causa disso, porque eu me perco ali na minha concentração. Gente, se isso acontece com você, bota o seu despertador do celular para tocar. Então, a cada 2 horas, você coloca ali o seu despertador para ele te avisar. Aí, o que vai acontecer? O despertador tocou, o que você vai fazer? Você vai levantar da sua cadeira ou de qualquer lugar onde você esteja trabalhando. Você vai fazer alguns exercícios de alongamento muito básicos, muito rápidos, coisa que assim, menos de 3 minutos você consegue resolver. Você vai andar um pouquinho, você vai dar uma caminhada dentro da sua casa, dentro do seu espaço, para ativar a sua circulação sanguínea, porque a gente fica muito tempo sentado. O tempo que a gente está sentado aqui, ó, a parte de trás da nossa perna, que fica em contato com a cadeira, que fica sentada ali, você está comprimindo, com o peso do seu tronco, você está comprimindo esses vasos sanguíneos que estão passando por ali. Então, prejudica muito a sua circulação. Então, crie esse hábito, faça essas pausas a cada 2 horas. Apitou o despertador ali, você vai levantar, você vai alongar, você vai caminhar. Gente, o que é caminhar? Eu vou ficar meia hora andando, tem que dar a volta no quarteirão? Não! Só de você andar do seu quarto até a cozinha para tomar um copo d'água, que também é o que você vai fazer nessas pausas, você vai se hidratar. Só de você andar de um cômodo no outro da sua casa, ida e volta, você já está colocando essa circulação para acontecer. Então é muito importante, muito importante. Tem algumas lesões, a gente tratava lá na físio,
que parece estranha, né? Mas assim, era muito comum de acontecer, principalmente quando a pessoa fica muito tempo sentada. Por exemplo, tinha uma síndrome, chamava síndrome do poplíteo, que é uma dor absurda que dá na parte de trás do joelho ali, naquele côncavozinho ali de trás do joelho, dói pra caramba ali, a pessoa não consegue esticar o joelho, não acha posição para colocar a perna porque fica muito dolorido. E é coisa de quem fica muito tempo sentado, de quem fica muito tempo tem o hábito de ficar com perna cruzada, então comprime, acaba comprimindo ali atrás ali, ó, a circulação desse joelho e acaba trazendo essas consequências. Então você vai acostumar a partir de hoje, agora, acabou a live, você vai pegar seu despertador e já vai colocar aí de 2 em 2 horas para você fazer esses alongamentos, andar um pouquinho dentro da sua casa, sabe? Às vezes vai no varal lá fora, recolhe uma roupa, traz essa roupa para dentro nesse intervalinho ali e tal. Ah, não posso ficar fazendo isso, tô cheio de serviço. Pode, que se você se programar direitinho lá, fizer do jeito que eu tô te falando, você pode sim. Andar ali um pouquinho, fazer um café, tomar um cafezinho, ir lá recolher uma roupa no varal ou colocar uma roupa na máquina para bater. Só de você andar um pouco, movimentar essa musculatura ali, já ajuda demais a sua circulação sanguínea e já ajuda muito a prevenir. Outra coisa para a gente prevenir: equipamentos ergonômicos. O que são equipamentos ergonômicos? Seus móveis de trabalho. Ah, mas eu tenho que comprar aquela cadeira que custa R$800, R$1.000? Não necessariamente. Se você tiver condição, excelente. Quanto mais confortável, quanto mais ergonômico for o seu mobiliário de trabalho, melhor é para você. Agora, se você não tem condição, pelo menos uma cadeira confortável e uma cadeira que seja ergonômica. O que significa uma cadeira ergonômica? Ela tem que acomodar toda a parte de trás da sua coxa. Quando você senta nessa cadeira, ó, você sentou na cadeira, ela tem que acomodar toda a parte de trás da sua coxa. Então ela começa lá na parte de trás do seu joelho e vai até o seu bumbum lá atrás. Não pode ficar a perna sobrando para fora ou para trás ali não, porque isso aí sobrecarrega, isso traz lesão. Então tem que acomodar toda a sua perna ali, tem que ser confortável, macia, confortável, que você consiga ficar sentado ali um tempo trabalhando sem sentir dor. A mesa ergonômica, o que é uma mesa ergonômica? É uma mesa que tem uma altura bacana. Então se você tem uma mesa muito alta, o que vai acontecer? Deixa eu pegar minha agulha aqui. Você tem uma mesa muito alta, você está apoiada aqui, ó, você vai ficar assim, ó. A tendência é que você contraia essa musculatura para elevar aqui, para você ficar trabalhando aqui no alto. E o contrário é a mesma coisa. Se a sua mesa é muito baixa, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai ficar cada vez mais corcunda, cada vez mais curvada aqui, para poder chegar lá embaixo e enxergar o que você está fazendo. Então você precisa ter uma mesa numa altura que seja bacana, que você não faça esforço ou faça um mínimo de esforço, tá? Pode ser mesa de plástico, gente, se você quiser. Pode ser uma mesa de caixote, se você quiser, desde que ela tenha essa altura que atenda para que você consiga trabalhar aqui de forma confortável, sem contrair aqui para levantar o braço e sem dobrar muito a cabeça para ficar lá embaixo. Deixa eu ver o que a Mimania tá falando. Isso é a mais pura verdade. De tanto ficar sentada, minhas pernas começaram a inchar. Quando reparei que fazer essas pausas e levantar um pouco é fundamental. Foi quando eu reparei que fazer essas pausas e levantar um pouco é fundamental. Vocês estão vendo como é que é? Então, assim, não é achismo, não é papo furado, é coisa para ajudar vocês no dia a dia. Começa a praticar a partir de hoje, vocês vão ver a diferença que vai fazer na vida de vocês, tá? Outro equipamento ergonômico aqui que é bacana, são os nossos organizadores. Então, problema nenhum você guardar suas coisas em caixa de papelão. Problema nenhum você guardar suas coisas em caixote, desde que eles estejam à altura da sua mão. Que você não tem que se contorcer toda para enfiar embaixo de uma cama, para ficar puxando caixa atrás de material de uso de dia a dia. Que você não tenha que ficar se esticando toda para pegar coisa no alto. Então tenta organizar, por isso que é tão importante a organização do seu espaço. Tenta organizar o seu espaço de uma forma que esses organizadores eles estejam à mão ali para você, sem que você tenha que se esticar demais, que às vezes a gente se estica demais
e dá alguma contratura, dá alguma coisa na musculatura por causa daquele alongamento repentino, aquela contração repentina. Então, deixa tudo à mão. Lélia tá falando aqui, nossas agulhas também. Vou falar das agulhas agora, Lélia. A Lélia falou, uma boa agulha faz toda a diferença. Gente, e como faz, tá? E como faz? Trabalhem para ter dinheiro para comprar agulhas boas. Você não precisa ter um kit completo de agulhas boas. Você pode ter só aquelas que você usa com mais frequência. Então, se você trabalha com fio amigurumi e você usa com mais frequência para trabalhar com fio amigurumi a agulha de número 3, o que você vai fazer? Você vai juntar um dinheirinho ali das suas vendas, é aquele famoso lucro que a gente usa para reinvestir no ateliê. Pega um dinheirinho ali das suas vendas e investe numa agulha boa. A Lélia tá falando aqui que ela se encontrou com a Tulip. Eu não uso a Tulip porque eu ainda não quis testar, viu, Lélia? Não quis testar porque eu me encontrei na Clover, tá? Eu não tô com as Clovers aqui, mas é uma agulha boa, é uma agulha ergonômica. O que é uma agulha ergonômica? Muitas vezes elas têm o cabo emborrachado ou então o cabo de bambu para você fazer essa transição já ajuda demais. Eu não tô com nenhuma aqui, mas aquela que tem o cabo de bambu, para você fazer a transição da agulha normal, dessa agulha de alumínio aqui, ó. Nossa, eu não tô com nenhuma agulha de alumínio, gente. Acabei com as minhas agulhas. Para você fazer a transição da agulha comum para uma agulha mais premium, vamos falar assim, uma agulha premium que vai te trazer 100% de proteção de lesão. Eu falo 100%, gente, porque olha, eu crocheto, eu desenvolvo receita, eu faço encomenda, eu crocheto o dia inteirinho há 10 anos. Eu nunca tive uma tendinite. Nunca tive uma tendinite, porque eu me habituei desde muito cedo a usar essas agulhas boas. Não são, assim, uma coisa absurda e fora de alcance. Uma agulha da Clover, por exemplo, ela tá na faixa de R$65 até R$100 e poucos uma agulha. Nossa, mas R$100 uma agulha, você tá doida? Meu Deus do céu, não tô doida, sabe por quê? Você vai investir 60, 70, 80 reais numa agulha boa agora, uma agulha boa agora, que vai durar uma infinidade de anos aí na sua vida e que vai te proteger de lesão, e esse dinheiro que você está investindo aqui é o dinheiro que você está economizando dos seus anti-inflamatórios lá da frente. Você pode ter certeza absoluta. As meninas estão falando aqui, ó. A Mimania falou, verdade, depois da Clover a minha vida mudou. Outro nível mesmo ter uma boa agulha. A vó Gega, eu comprei a Clover. A Nosso Crochê, eu também uso a Clover. Exatamente, gente. Clover, Tulip, tem várias agulhas aí que são agulhas ergonômicas e que vale muito a pena. Então separa ali um dinheirinho das suas primeiras encomendas e investe sem dó, sem dor no coração em uma agulha boa, tá? A minha mania falou, olha lá, antes da Clover minha mão doía. Faz toda a diferença. Ah, mas que diferença que faz? A diferença que faz é que aqui, ó, na parte metálica dela aqui, a maioria a Clover tem ela com cabo de plástico e tem ela com cabo emborrachado, tá? Eu uso a Clover Amour, que é de cabo emborrachado. Então, o que acontece? Nessa parte metálica dela aqui, ó, ela desliza mais fácil, ela tem um acabamento que a linha desliza mais fácil, então você não precisa fazer muita força. O ganchinho dela, ele tem um formato aqui que ele fisga a linha mais fácil também, você não precisa de grandes esforços para poder fisgar, para introduzir no seu crochê. Então, faz toda a diferença, tá? Experimentem uma agulha dessa diferenciada e vocês vão ver que vai ser um divisor de água nas vidas de vocês, tá? Outra coisa muito importante que a gente precisa observar é a questão da iluminação, tá? A gente está focando muito aqui na questão de lesão muscular, né? Lesão articular, muscular, ortopédica no contexto geral. Só que a gente tem que pensar também que sem isso daqui, gente, ó, sem os nossos olhinhos, sem a nossa visão e sem a nossa cacholinha, é impossível a gente trabalhar.
Não tem jeito, não tem jeito. Então, para proteger a nossa visão e para proteger também a nossa cabeça, num contexto geral aqui, enquanto a gente está trabalhando, é muito importante uma boa iluminação. Porque, nossa, gente, treva, viu? Alguém aqui já fez crochê? Manda para mim nos comentários aí. Linha preta à noite, ou linha escura, marinho, marrom escuro, preto principalmente, à noite, é a treva, é quase impossível você conseguir trabalhar. Você pode ter a luminária que for, pode ter a melhor luz de teto ali, que você não consegue enxergar os benditos dos pontos. É muito complicado, é muito difícil, a gente acaba crochetando para o rumo ali, porque em vez que você não consegue enxergar. E aí o que acontece? Se você tem uma iluminação muito ruim, a tendência é que você, na hora que for fazer o crochê, você ficar ali forçando a vista, assim, apertando a vista para tentar enxergar, porque a iluminação não está ajudando, não está boa, tá? Então, tanto de dia quanto durante a noite, se você trabalha durante a noite com o seu crochê, tá? Então, tem uma boa iluminação. Lá na parte que eu falei para vocês, lá das metas diárias de produção, tenta pegar essas cores que são mais difíceis de trabalhar e joga para de dia. Coloca alguma iluminação extra lá. A Lélia tá falando, eu prefiro fazer de dia na varanda. Exatamente. Acha uma luz boa, acha uma iluminação boa para trabalhar, para não te forçar. Porque se você ficar forçando muito a vista aqui, ó, mesmo com óculos, forçando demais, o que acontece? Além de você prejudicar a sua visão como um todo, você começa a desenvolver dor de cabeça, enxaqueca, a coluna que ela tensiona todinha, a sua coluna cervical aqui, porque você fica ali naquela tentativa ali, tensão, aquela coisa toda, para conseguir trabalhar. A Lu tá falando aqui, nossa, eu já fiz, realmente é a treva, é ruim demais, né, gente? Vou falar sério. Então, assim, muito importante também você ter uma boa iluminação, tá? Que hora que você vai fazer os seus alongamentos? Agora eu vou passar algumas dicas bem práticas para vocês aqui, para vocês já começarem hoje ainda, se possível, tá? E é possível, não tem nada que impede você de fazer isso hoje, tá bom? Que hora que você vai fazer os seus alongamentos? Você vai fazer os seus alongamentos na hora que você acorda, antes de sair da sua cama. Você vai fazer os seus alongamentos nas pausas, naquelas pausas de 2 em 2 horas. Ah, mas toda vez que eu acordar e toda vez que eu for fazer a pausa, eu tenho que alongar todos os músculos? Não, não precisa alongar todos os músculos. Você vai alongar sempre aqueles que você usa mais e, eventualmente, aqueles que você usa menos, tá? O que você precisa alongar? Você precisa alongar a musculatura do seu pescoço. Como que você vai alongar o pescoço? Ó, muito prático, mãozinha atrás da cabeça, sentada com a postura reta, mãozinha aqui, ó, atrás da cabeça, você vai simplesmente dobrar, tentar encostar o seu queixo no seu tronco. Isso daqui, ó. Fez isso daqui, você vai puxar um pouquinho aqui na sua mão aqui, até tentar encostar mesmo, e vai contar 20 segundos, pausadamente, tá, gente? Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que nem uma maluca, não. É e 1, e 2, e 3, e 4. Põe esse i no meio assim, que é assim que a gente conta segundos. 20 segundinhos aqui. Outro alongamento de pescoço, lateral, ó, mãozinha aqui do lado, a outra mão fica esticada retinho ao lado do corpo aqui, puxou para o lado, conta 20 segundos, você vai sentir alongar essa região. E o contrário, do outro lado também, puxou, 20 segundinhos, vai alongar essa região do seu pescoço. E esse aqui é o mais, assim, chatinho de fazer no começo, porque ele é um pouquinho mais dolorido, mas com o tempo ele é um dos mais eficientes que tem, que é você fazer o seguinte, ó. Rodou a cabeça, rodei a cabeça para cá, venho com a minha mão e vou puxar aqui. Agora aqui é queixo no sovaco, ó. Tenta associar dessa forma, é queixo no sovaco. Então, rodei para cá, venho com a mão e puxo aqui, ó. Então, esses são os alongamentos básicos de pescoço, tá? 1, 2, 3 tipos de alongamento, sendo que os últimos 2 aqui a gente faz para um lado e para o outro. 3 tipos de alongamento para pescoço. Esse é bacana você fazer nas pausas.
sempre que você tiver as pausas e também quando você acordar. Todo alongamento de coluna, ele é bom de fazer na hora que a gente acorda. Por que ele é bom da gente fazer na hora que acorda? Eu vou explicar para vocês bem rapidinho. Nossa coluna vertebral, entre cada um dos nossos ossinhos, a gente tem o disco intervertebral, que é o famoso, sabe quando o povo fala, tá com hérnia de disco e tal, é um probleminha nesse disco intervertebral. Esse disco, ele é um amortecedor. Então, entre cada um dos nossos ossos, a gente tem um disquinho ali, um amortecedor. Parece, lembra quando tinha aqueles tênis, aquele Nike, que tinha aquelas molinhas, aqueles amortecedores que a gente colocava dentro do tênis e cobria com a palmilha? Parece aquilo lá. Parece uma bala soft, assim, é um amortecedorzinho que fica ali entre as nossas vértebras. E esse amortecedor, ele é hidrofílico. O que significa isso? Significa que quando a gente está dormindo de noite, ele absorve a água do nosso corpo, incha e cresce um pouquinho. Então, de manhã, quando a gente acorda, antes a gente colocar qualquer peso sobre a nossa coluna, é a melhor hora para a gente alongar, porque a gente está com esse espaçamento natural entre as vértebras. Então, se você solicita ali fazendo um alongamento, acrescentando ali a esse espaçamento natural que a gente tem, que o próprio disco faz durante a noite, você consegue um resultado bacaninha de alongamento, tá? Valdirene falando que tem hérnia na quarta e quinta vértebra da lombar, Valdirene, você vai começar a fazer esse alongamento de lombar todo dia antes de levantar da sua cama, tá? Pescoço entendido, 3 alongamentos. Braço, como que a gente vai alongar braço? O que a gente alonga aqui no braço? A gente alonga essa parte do nosso braço aqui, ó, que é o nosso deltoide, e essa parte de cima que é o braço, e a gente alonga o nosso antebraço, tá? Então, para alongar a parte do braço, o que a gente faz? Ó, traz o braço aqui na frente, com a outra mão você vem bem aqui no cotovelo e puxa, ó, de encontro para o outro ombro. 20 segundos também, você vai fazer dos dois lados. Para alongar o nosso antebraço, vamos ver se vocês conseguem ver aqui, deixa eu ficar de lado. Ó, coloquei o antebraço assim, mão para baixo, retinho, ó. Meu cotovelo tá retinho, não pode dobrar aqui, retinho. Você vem com a outra mão e puxa a mão para você. 20 segundos. E faz ao contrário, mãozinha para cima. Ó, tá dando pra vocês verem, tá, né? Puxa aqui pra cima. Pronto, alongou antebraço. E as mãos, você pode simplesmente fazer assim, ó. Simplesmente fazer este movimento aqui, você já tá alongando a parte de dentro, aqui, a palma das suas mãos. E se pá, na hora que estiver fazendo pausa, dá uma puxadinha nos dedos assim, ó. Rodando um pouquinho, ó. Pega assim os seus dedinhos, roda assim um pouquinho, ó. Para ativar a circulação, para dar uma mexidinha neles e para fazer esse alongamento, tá? Então, beleza, pescoço, braço, mão, já tá tudo resolvido. E aí a gente tem também as nossas costas, então a parte dorsal, aqui onde fica a nossa corcunda aqui, e a parte lombar, que é lá onde a Valdirene falou que ela tem a hérnia de disco dela. Então, essa parte dorsal aqui, o que você pode fazer? Você vai pegar um cabo de vassoura na sua casa, você vai colocar, faz quando você quer o cabo de vassoura. Você vai pôr ele aqui atrás do seu pescoço e vai segurar ele assim, ó, por 20 a 30 segundos. Você consegue alongar aqui o seu peitoral, alonga todo o peitoral, perdão, falei dorsal, mas é o peitoral, quando você faz dessa forma aqui. Ou se você não tiver um cabo de vassoura, você só colocando a mão aqui atrás, ó, e abrindo aqui o seu peitoral, você já consegue alongar bastante essa região, que a gente fica muito assim, né? Então, encurta muito aqui o nosso peitoral. A gente tem que abrir. A gente tem que abrir aqui para poder manter a postura. E a parte dorsal é o contrário. Você vai colocar as mãos para frente, assim, e vai empurrar. Empurra para frente aqui, abrindo as costas lá atrás. Beleza? Alongamento de lombar, bacana para fazer quando acorda também. Você vai pegar as suas pernas e vai trazê-las de encontro ao seu peito, dobrando elas aqui no peito, abraçando a perna aqui no peito, de encontro ao peito. Então, traz as duas pernas e você pode trazer uma de cada vez alternado, tá? E alongamento de perna também, que é o alongamento de quadríceps, que é esse músculo da frente da perna aqui,
que você faz? Você vai dobrar o seu joelho, vai puxar o pé no bumbum, traz o pé ali no bumbum de pé, tá? Segura para não cair, puxa ali no bumbum ali o pé, conta os 20, 30 segundinhos e solta devagar. E o alongamento de panturrilha você pode fazer na guia, em frente à sua casa ou num degrau qualquer que você tiver na sua casa. Você vai colocar a ponta do seu pé apoiada aqui nesse degrau e vai esticar. Você vai esticar naturalmente, porque vai estar a ponta do pé aqui e a sua perna vai estar subindo aqui, né? Não faz o mesmo desenho do braço. É quase assim, mais ou menos, né? Sei lá. Mas você consegue esticar toda a sua panturrilha, tá? Então, alongamentozinho básico. Então, assim, já que você vai fazer pausa de 2 em 2 horas, você não precisa a cada pausa fazer todos esses exercícios, todos esses alongamentos. Então, na primeira pausa, você alonga ali o pescoço, faz um exercíciozinho só de pescoço, só o que traz na frente. Na outra pausa, você vai ali, faz uma coisinha na mão. Na outra pausa, você vai, deita e faz um alongamentozinho de lombar, que você tá sentindo que a sua lombar não tá tão bacana. Então, vai alternando, vai fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá? E esses de coluna, esse de lombar e esse da cervical, você pode fazer sempre na hora que você acorda. A alimentação e sono tem que estar em dia, tem que estar tudo certinho, tá? E tem que cuidar também da sua saúde mental, gente. O que significa saúde mental? Quando a gente está com sobrecarga de encomenda, a ansiedade bate, mas bate violento. Ela vem com tudo, porque a gente acha que não vai dar conta, a gente acha que tá muito em cima da hora, a gente não consegue dormir direito porque fica pensando ali que se vai dar tudo certo, se não vai dar tudo certo. Então tem que controlar essa ansiedade. E uma das melhores formas para controlar isso, para você não sofrer essa ansiedade de alta demanda de pedidos, é você fazer planejamento. Então lá na oficina a gente tem um planner. Então esse planner eu já deixo ele preenchidinho para vocês. O que está preenchido lá? Lá está escrito assim, até o dia, vamos supor, hoje é dia 30 de setembro, né? Então, até o dia 30 de setembro é o prazo máximo para você pegar a encomenda de Natal. Se você tem ali escrito que você só pode pegar a encomenda de Natal até o dia 30 de setembro, você não vai ser doida de pegar a encomenda no dia 5 de outubro. Por que você não vai ser doida de pegar? Porque você não vai dar conta. Porque você vai ter que varar à noite, porque você vai ter que virar madrugada. Então, aquilo ali, ó, a gente já planeja de um jeito, já coloca as datas ali de um jeito, exatamente para você entender que existe uma limitação. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, nós somos pessoas, a gente trabalha com a mão. A nossa principal ferramenta é a nossa mão, são os nossos músculos de braço, de coluna, de perna e etc. Então, a gente precisa entender que existe um limite, existe uma limitação. Então, quando eu faço um planejamento bem feito, quando eu tenho tudo isso escrito direitinho num planner, eu sei direitinho as ações que eu tenho que fazer. Então, não adianta, não pego, desculpa, queria. Cliente queria lá um pedido lá que vai dar uns R$300, R$400, que massa. A gente fica tentado, né, por causa do dinheiro, por causa do valor, mas se é uma coisa que você não vai conseguir corresponder, que você não vai conseguir fazer, é melhor você não pegar, porque esses R$300 que você vai ganhar ali naquele pedido, você vai gastar em anti-inflamatório, você vai gastar em sessão de fisioterapia, você vai gastar na consulta do ortopedista. É isso que a gente tem que pensar, gente. A gente tem que parar de ter aqui, ó, o olhão grande nas coisas ali, ficar pensando o tempo inteiro em dinheiro e não botar na balança ali os prós e os contras das coisas. Então, essencial planejamento. Você tem um planejamento das suas produções do ano. Quando você tem um planejamento claro, você consegue saber quais são as épocas de alta, quais são as épocas de baixa, para que você se programe para que nas épocas de baixa você deixe prontas ali algumas bases, você deixe prontas algumas peças, algumas partes do seu amigurumi ali que depois você pode... que vai estar à mão ali na hora da demanda alta. Você já consegue programar tudo isso. Entenderam, meus amores? Ajudou? Fez sentido? Hoje um papo um pouco mais científico aqui, um pouco mais médico, mas é preciso. Mais uma vez eu volto a dizer. É essencial que vocês entendam esses conceitos e é mais essencial ainda que vocês comecem a praticar no dia a dia de vocês essas pequenas estratégias de prevenção de lesão, tá, gente? E por que aumenta o lucro? Falei lá no começo. Porque se você tá sempre, tinindo para trabalhar, você tá sempre ali trabalhando, vendendo
lucrando. Agora, se você tem uma lesão, desculpa, mas não dá. Se você tem uma lesão na sua mão, como que você vai fazer crochê? Não tem condição, você vai ter que parar, você vai ter que dar o tempo desse tratamento. Você tá entendendo? E aí esse tempo desse tratamento, você pode ficar 2, 3, 6, às vezes 1 ano do seu tempo ali sem produzir. Você pode abrir mão dessa renda extra que vai entrar todo mês ali para você? Será? Será que não vai ter um impacto negativo na sua vida? Então vamos começar desde já. Se você nunca teve uma lesão, não fica pensando assim, mas eu trabalho há 20 anos. Tem gente que é assim, né? Eu trabalho, você tá falando, você tá ali tentando ajudar a pessoa e a pessoa tá resistente. Fala, mas tem 20 anos que eu trabalho com crochê, nunca tive lesão, nunca tive problema. Ok, baby, só que você tá entendendo que também tem 20 anos que o seu corpo está envelhecendo, vamos colocar assim, porque as nossas células envelhecem, porque os nossos sistemas envelhecem, nosso sistema esquelético, nosso sistema muscular, nosso sistema circulatório. Isso não depende do nosso querer. Isso não depende de sorte, isso é fisiológico, isso é biologia, tá? Então a gente tem que entender isso e a gente tem que trabalhar para que as coisas aconteçam na contramão dessas consequências naturais. Então, se a consequência natural é aos poucos você ir perdendo força, você ir perdendo flexibilidade, perdendo agilidade, se você trabalha prevenindo que isso aconteça, você vai ter vida útil ali como crocheteiro, como amigurumeira por muitos e muitos anos. Por isso que a gente vê aí, às vezes, muita senhorinha ali de 80, 90 anos ali que está fazendo crochê ainda está trabalhando com artesanato ali, feliz da vida, exatamente porque em algum momento da vida, às vezes apareceu alguém ali para ajudar nesse sentido, tá? As meninas estão gostando aqui, ajudou, dicas maravilhosas, fez todo sentido, nosso crochê batendo palminha, nós precisamos desses incentivos, a Rosa, a Lélia falou que valeu, beleza, gente? Então fez sentido para vocês que a ideia aqui é essa, e hoje, segunda-feira, a gente já começou com a corda toda, né? A gente já começou trazendo essa temática para vocês, porque é uma coisa que eu queria trazer, já tinha um tempinho já, e não estava achando encaixe, não estava achando hora para falar isso. Eu acho que agora é uma hora boa. Vamos aproveitar, né, gente? Agora tá esse calorão, agora que é bom da gente começar a treinar essas pausas, porque nesse calorão você ficar sentado o tempo inteiro ali, sem tomar uma aguinha, sem refrescar a cabeça ali, ninguém aguenta, né? Então já vamos aproveitar agora o calor para a gente começar a botar em prática, tá? Gostaram? Então tá bom. A Regina falando, você é muito especial, a Rosa falou muito obrigado, eu que agradeço a presença de vocês mais uma vez aqui comigo, tá? Quarta-feira a gente volta para mais um bate-papo, quarta-feira a gente tá aqui de novo, à 13h para mais um Momento Amigurumi 10X. Essa live vai ficar gravada, então assistam quantas vezes precisar. Não lembro direito como é que faz o alongamento, que a Paty falou lá, o alongamento do pescoço, eu não tô lembrando direito como é que faz. Volta lá, assiste de novo a live, vê direitinho, vai fazendo junto comigo. Fiz rapidinho aqui para vocês entenderem só o movimento dos alongamentos, mas façam com calma, tira um tempinho para fazer. A Rosa, vou para a piscina agora e fazer os exercícios. Ai, que delícia, piscina nesse calorão. Que delícia, me mania, mais uma live top. Que bom, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Quarta-feira a gente volta nesse mesmo horário, tá? 13h a gente tá aqui para bater mais um papão a respeito de como fazer e vender bonecas personalizadas em amigurumi com um método simples, exclusivo e sem dodói, né? Sem lesão, tá bom? Beijo grande para vocês e até quarta-feira que vem.